queria contribuir com 3 pontos dentro disso que você levantou, Wellington. O primeiro é que a gente, acho que foi a Jaque que comentou sobre pessoas há muito tempo no mesmo cargo fazendo sempre as mesmas coisas, né? 20, 30 anos. Então, se você for parar para ver que existe uma escola de formação de líderes baseadas em um sistema preditivo e baseado em controle, o que você tem? Pessoas ainda com um cenário de gestão orientado ao controle. Você vai para a pandemia, você perde o controle. O cara está em casa, Sim. Você não tem controle. Então, isso gera medo, gera aflição, enaltece um problema já existente ali, muitas vezes não tão transparente, mas ele existe, que é de confiança líder-liderado. Então, existe uma crença implantada ainda em uma parcela da população que ela entende que seu papel na condição de líder é de controlar. Ponto. A gente tem que assumir que isso é uma verdade. Isso não vai mudar da noite para o dia. É uma transformação do modelo mental. Deixando claro para quem está nos ouvindo que controlar não é gerir, né? Controlar não é gerir. Exatamente. Segundo ponto, existem pessoas que gostam efetivamente do calor humano, que entra na vibe de falar assim, porra, eu gosto é da energia. Cara, muito antes de pandemia, eu tenho um amigo, Adriano Brito, se estiver ouvindo aí, um abraço. Ele estava trabalhando no canal, deixa eu ver. Ele trabalhou no Peixe Urbano na época do Júlio Vasconcelos. Lembra disso? Lembro. Puta, lá atrás. E eu acho que a empresa ficava no sul. Eu não sei se era Curitiba, não lembro. Ficava no sul do país. Não lembro, mas conheço Peixe Urbano. Já imprimi muito cupom do Peixe Urbano para levar para restaurante. A gente trouxe um negócio que é nostálgico aqui. Né? E aí, o Adriano, eu me lembro que ele era arquiteto, inclusive, o Wellington. Aí ele foi trabalhar no Peixe Urbano. Cara, muito antes de pandemia, isso. 2015, 14, sei lá. Ele era home office, ele tava no Rio de Janeiro, morava aqui, tô em São Paulo, né? Mas morava no Rio de Janeiro. É quase paulista já. Pô, tá vendo? Ele tava morando no Rio de Janeiro e trabalhando com Peixe Urbano, home office. Cara, ele virou uma vez, 3 anos de Peixe Urbano, ele virou e falou pra mim assim, cara, eu não aguento mais. A empresa é animal, mas eu não aguento mais o home office. Eu quero o calor humano, eu quero o contato, eu quero olhar no olho das pessoas e sentir a vibe, sentir a energia. Eu quero sair depois do trabalho e ir pra um happy hour. Então tem coisas, sim, que as pessoas valorizam ainda dentro desse contexto. E também tá tudo bem. E aí entra o terceiro ponto. O que você quer enquanto candidato e o que a empresa tem a oferecer. Existe uma necessidade da gente olhar agora para fit cultural. Porra, se o Elon Musk... Eu não concordo com a abordagem dele, beleza? Mas não sou eu que vou trabalhar lá. Tem gente que quer, pô. Então, exatamente. Da mesma forma, tem o contrário. Né? Cara, tem gente hoje que você vai falar assim, pô, então tem uma vaga aqui, ó. Você vai mudar o mundo, só que é híbrido. Não quero. Sim. Eu troco a chance de mudar o mundo para eu ficar em casa 100% do meu tempo. É isso. Então, eu acho que existe uma temporada. Na verdade, não é temporada. É uma coisa meio Simpsons. Muitas temporadas para a gente entender o que vai acontecer efetivamente com as empresas. E elas têm que determinar o que culturalmente lhes cabe e as pessoas vão encontrar onde tem espaço para elas. O fato é, alguém vai deixar de nadar nesse aquário. Porque uma hora o aquário vai mudar. E aí ele não vai ter a densidade da água adequada para todo mundo nadar ali do jeito que quiser, pô. Vai ter... Hoje a gente tem peixe de mar salgado e de mar doce. Tudo no mesmo aquário. No mesmo aquário. Daqui a pouco, amigo, quem vai garantir o que vai ser? Eu acho que isso acho que a palavra-chave do que você falou é fit cultural, né? E eu acho que isso vai muito do mercado que atua, da realidade da empresa. Tem empresas que têm mercados que são mais tradicionais, tem mercados que são mais especializados e high-end, como por exemplo a Clever. Cara, Sim. Você está falando de digital de ponta a ponta, né? Então, o fit cultural com esse modelo, né, é diferente, né? Ó, a Márcia falou que lá o cara recebe em cripto. Tem gente que hoje, trabalhando com tecnologia, jamais gostaria de receber em cripto. Pois é. Tenho certeza, conheço. É uma outra mentalidade. Fazer com aquilo. Exatamente. É uma outra mentalidade. Então, né? Eu até perco muito mais tempo em mostrar o modelo, né, para um candidato, mas depois que ele entende, daí a coisa fica bem legal. É porque né? tu tá educando o mercado. Aí tu tá fazendo uma parada legal. Isso é top.
Então, mas veja só, um outro E a exemplo que a gente Márcia muda, deu. né, a contratação. Um exemplo que a Márcia deu. É porque assim, não é simplesmente a empresa sair do escritório e deixar todo mundo em casa, como a gente aconteceu. Veja, acho que todo mundo nesse processo passou em algum momento por isso, né? Uma coisa que eu percebia muito no começo, na empresa que eu trabalhava antes, quando passou para home office, que eu sentia muita falta e que eu gostava de ir para a empresa para isso, era que, cara, às vezes eu estava envolvido em todos os projetos da empresa, praticamente. Se não 100%, 95%. Então, cara, eu gostava de chegar na empresa, depois do almoço, tomava um café, eu fazia um tour pelas baias, cumprimentando as pessoas, conversando com um, conversando com o outro, falando de uma coisa. Cara, nesse tour, eu resolvia, sem brincadeira, uns 5, 6 problemas. Tipo, é aquilo lá que aconteceu, não aconteceu, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Em 2, 3 minutos. Não é só o fato de estar em casa, é saber trabalhar em casa também. Nesse processo, isso se perdeu. Porque para falar de um problema com esse cara, era no mínimo um call de 30 minutos. Tipo, um negócio que eu andando entre as baias, conversava com o cara em 5 minutos, tomava um café, virou um call de pelo menos 30 minutos. Mas veja só o que a Márcia falou. Isso não acontece na Kleber. Tem um processo de comunicação assíncrona. Eu não vou marcar um call de 30 minutos para falar com esse cara para resolver um problema de 5. Então, existe uma cultura de saber trabalhar em casa também, de ter uma comunicação eficiente nisso. Sabe? Hoje, a maioria das empresas, eu acho que muita gente que está nos ouvindo vai se identificar, cara, a agenda do cara é várias reuniõezinhas de 30 minutos para resolver coisas pequenas que no presencial ele resolveria muito mais rápido, né? E aí a pessoa se vê nessa situação e fala, eu vou pro escritório, eu não aguento mais ficar no frente do Zoom. Mas porque a empresa não pegou a cultura da comunicação assíncrona, de ter produtividade numa realidade que é diferente. Porque não é simplesmente tirar o cara do prédio da empresa e botar para trabalhar em casa, né? O que eu acho da história do Musk, por exemplo, é que eu não peguei o fio todo da história, mas, por exemplo, eu conheço uma empresa, não vou citar o nome, que os caras falaram assim, então agora seremos home office. E é isso. Só que chegou agora, né, com as coisas menos intensas, e fala assim, voltamos ao presencial, voltaremos a partir de tal data. Aí o camarada que lá atrás pegou informação do tipo, que era, seremos home office forever, ele pega e fala assim, então tá, vou me mudar pra Londres. O cara tá na Irlanda. Porra! Eu não vamos nem sair do país. Ele vai pro Nordeste do país. Eu quero morar onde faz 30 graus todos os dias de frente pro mar, porra. Eu quero ir pros Lençóis Maranhenses. E aí? Voltou a empresa. Isso eu vi acontecendo e gerando problema. Porque aí você... são os acordados, os combinados, que muitas vezes, por uma visão ora executiva, ora influenciada por middle management, que vai lá influenciar o executivo e ele determina a nova regra do jogo. Sim. Isso que é complicado. Exato. Mudar a regra. E outra, né? A gente viu muita empresa como essa, né, Vitão? Falando, não, agora vamos ser digital, vamos trabalhar todo mundo no home office, vai ficar todo mundo no home office. Mas enquanto tava a pandemia, o cara tava reformando o escritório. É verdade. Agora o escritório tá lá, novinho, e ninguém quer ir pro escritório, né? Vamos ser digital e tal, e reformando o escritório lá. Agora o escritório tá lá lindão, máquina de café novinha, né? Puff na entrada. E ninguém quer ir pro escritório, velho. E daí, como é que fica daqui em diante? É muito complicado, porque você tem empresas que têm a propriedade física, aquilo é parte do capital da empresa. Exato. O cara comprou um terreno, construiu um baita prédio, reformou, veio a pandemia, e aí as pessoas vão para casa, aí ele tem uma decisão que é difícil. Ele fez um investimento ali. Se há chance de voltar... Bate, inclusive, se coloca no lugar do dono da bagaça. Eu criei um prédio bonito, tudo novo, a pandemia não deixou usar, mas eu investi dinheiro, agora dá pra usar? Vamos usar, Exato. Sabe? É complicado, cara, se colocar em todas as posições. Só que daí ele tem que pensar em qual capital que ele quer investir mais, no capital físico ou no capital humano. Perfeito. Porque o que acontece? Você investe no capital físico, você vai lá e exige para os seus colaboradores voltarem para o escritório, só que ele não para pensar
que ele vai perder metade ou até quase 90% da mão de obra dele. E quem que faz a empresa acontecer? Que todo empreendedor não para pensar isso, não todo, né? Mas muitos empreendedores não pensam que quem faz a empresa acontecer é a minha mão de obra. Então, assim, se eu perco o meu capital humano, eu perco lucro. Não adianta ter um capital físico lá lindo, maravilhoso, se eu vou perder meu capital humano, diminui minha qualidade, eu não tenho condições de produzir, então tem que ter muito essa visão. Qual que é melhor para ele, o capital humano ou o capital físico? Muito bom.